finalidade dos cremes de proteção é proteger a pele contra a ação nociva dos agentes químicos como os derivados de petróleo, colas, tintas, vernizes, ácidos, bases, cimentos, pós, solventes em geral. Eles formam uma barreira sobre a pele impedindo a entrada de agentes químicos agressivos. A tendência é que o mercado desenvolva cada vez mais cremes que possibilitem proteção contra os diferentes agentes. Devem apresentar características como não irritabilidade ou sensibilização da pele do usuário, facilidade de aplicação e compatibilidade com diversos tipos de pele. O uso do creme evita a ocorrência de dermatoses ocupacionais alérgicas ou irritativas, proporcionando ainda hidratação e regeneração da pele. São divididos em água resistente, óleo resistente e especiais. A escolha deve ser feita a partir da avaliação dos riscos do ambiente de trabalho. Água resistente, grupo 1. Não é facilmente removido com água ou a presença de substâncias apolares. Protege a pele contra diversos agentes químicos diluídos ou não em água. Tem propriedades hidratantes e emolientes. Pode ser com silicone ou sem. Com silicone, proteção contra graxas, óleos, gasolina, solventes, argamassa, cimentos, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, produtos solúveis ou não em água. Sem silicone, utilizado em empresas ou setores em que não é permitida a presença de silicone, como áreas de pintura e colagem. Óleo resistente, grupo 2. Pode ser removido com água, mas não é removido da pele na presença de óleos ou substâncias apolares, com propriedades hidratantes e emolientes. Protege contra diversos agentes químicos. Pode ser com silicone ou sem. Os cremes de regeneração com propriedades emolientes e capacidade de reposição da hidratação da pele para serem usados após o trabalho podem estar associados aos cremes do grupo 2. Porém, não são EPIs. Com silicone, proteção contra graxa, óleos, solventes, gasolina, cal, verniz, pós e produtos químicos que não contenham água em sua fórmula. Sem silicone, para agentes que não contenham água em sua fórmula, em setores em que não é permitida a presença de silicone, como áreas de pintura e colagem, ideal para tintas e solventes. Cremes especiais, grupo 3. São indicados para usos específicos, conforme recomendação do fabricante. Protegem a pele contra a ação de diversos tipos de agentes químicos, tintas, ácidos e bases. Cremes protetores contra agentes químicos são considerados EPIs pelo Ministério do Trabalho. Para produtos ácidos, oferece barreira contra meios ácidos e alcalinos, básicos, além da proteção contra os demais agentes químicos. Para agentes biológicos, impede o crescimento microbiano, reduz o risco de infecção por bactérias e protege contra os demais agentes químicos. Pode ser usado por baixo de luvas, porém este creme não possui mais CA fornecido pela Coordenação Geral de Normatização da Subsídio do Ministério da Economia. Os cremes de proteção proporcionam maior segurança e conforto ao trabalhador, não irritam a pele do usuário e oferecem proteção adequados aos agentes químicos aos quais se destinam. Eles são de fácil aplicação, boa fixação na pele e também são facilmente removidos após o término do trabalho. Repelentes contra insetos e protetores solares não são EPIs, porém são indicados para garantir mais proteção aos trabalhadores. Repelentes contra insetos. Assim como os protetores solares, os repelentes ainda não são considerados EPIs pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Entretanto, seu uso é recomendado para proteger a pele do trabalhador, quando este, em sua atividade de trabalho, estiver exposto ao risco de picadas de insetos. Na forma de spray, loção, gel ou creme, os repelentes são uma maneira eficaz e segura de proteger o trabalhador contra vetores e agentes biológicos existentes no seu ambiente de trabalho e que são capazes de causar danos à saúde do trabalhador, tais como reações alérgicas, tóxicas ou doenças relacionadas ao trabalho, como a dengue, febre amarela, leishmaniose cutânea mucosa, Portaria 1339/1999, MS. A ação dos protetores solares. O protetor solar não é considerado EPI pela NR6, porém é recomendado para proteger a pele dos que trabalham a céu aberto e expostos à radiação solar. Também protege contra a radiação dos arcos elétricos da solda, embora não existam no Brasil testes que comprovam sua eficácia contra a radiação emitida pela solda. A NR31, Segurança e Saúde na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura, já exige medidas especiais que protejam os trabalhadores contra a insolação excessiva, demonstrando uma possível tendência da inserção dos bloqueadores na lei. Os raios ultravioletas, UVA e UVB, são agentes de risco físico. Entre os danos provocados pelo sol em excesso e sem proteção estão desde queimaduras solares, alergias, redução da imunidade, envelhecimento precoce, até o risco de câncer de pele. Vale lembrar que doenças relacionadas à exposição solar estão previstas como doenças ocupacionais conforme Decreto 6.957 de 9 de setembro de 2009, que alterou o regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999, no tocante à aplicação, acompanhamento e avaliação do FAP. Os cremes protetores devem ser utilizados em embalagens individuais armazenadas em locais adequados, em área coberta e arejada, a fim de garantir o prazo de validade conforme prevê a norma técnica NBR 16.276.
Normalmente, os cremes são fornecidos em bisnagas de 200 gramas, que duram em média 2 meses, ou de 120 gramas, com duração média de 1 mês. Quando aplicado sobre a pele, o creme de proteção costuma apresentar resultado satisfatório por 4 horas. Para os cremes contra ácidos, a durabilidade varia de acordo com a natureza do agente agressivo. No caso dos protetores solares, a reaplicação deve ser efetuada conforme o FPS e a pele da pessoa. A cada 2 horas, FPS 15. 2 horas e meia, FPS 30 a 40, 4 a 6 horas, FPS 58 e 100, porém protetores solares não são considerados EPIs. Certificação. O creme protetor só pode ser comercializado como EPI mediante o CA, Certificado de Aprovação, emitida pela Coordenação Geral de Normatização da Subsite, Ministério da Economia. Os cremes devem também possuir registro na Anvisa. Para a obtenção do CA, é necessário que os fabricantes comprovem a capacidade de proteção do creme através de ensaio realizado por laboratório qualificado e garantam que o creme não cause irritação, sensibilização na pele do usuário e nem provoque ação reagente. Em abril de 2014, entrou em vigor a NBR 16.276/2014, com métodos de análise mais atuais sobre a ação do creme contra os agentes químicos. Já em novembro de 2014 foi publicada a Portaria 452, que estabelece as normas técnicas de ensaios e requisitos obrigatórios aplicáveis aos EPIs. E no caso de creme protetor, a norma aplicável é a NBR 16.276/2014.